A paz do Senhor. Nessa tarde eu vou estar deixando aqui uma palavra do Senhor que está no livro de Ezequiel, no capítulo 37, a partir do versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhe: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Essa palavra, que é uma palavra muito conhecida, fala de quando Deus levou Ezequiel ali em espírito, em um vale de ossos secos. E ali ele pergunta a Ezequiel se aqueles ossos ali poderiam ter vida. E Ezequiel ali, acreditando e demonstrando a fé dele em Deus, ele fala: Senhor, tu sabes. Essa palavra que é uma palavra muito forte. Uma palavra que Deus ali ordena a Ezequiel profetizar sobre aquele vale. Deus ordena que Ezequiel profetize sobre aqueles ossos secos para que eles venham ter vida. Então Ezequiel, ele não duvida ali do que o Senhor proporciona ali para ele fazer. E o Senhor, nessa tarde, nos convida a ter essa fé, a ter essa esperança, que mesmo que nós olhemos ao nosso redor e nós só esteja vendo sequidão, que nós esteja vendo um cenário de morte, um cenário de destruição, que nós olhemos e só veja ossos secos, mas o Senhor nos fala nessa tarde para que a gente venha se levantar em nome de Jesus e profetizar, assim como ele ordenou Ezequiel profetizar, que dentro desse vale de ossos secos, que nós venhamos olhar para o cenário dentro da nossa casa, no meio da nossa família, e que nós venhamos usar essa fé aqui que o Senhor deu a Ezequiel, para que ele viesse profetizar sobre aquele vale de ossos secos. E Ezequiel profetizou e teve fé, porque não adianta também a gente só abrir a boca e falar se nós não tiver fé. E Ezequiel aqui, ele creu no que o Senhor instruiu ele a fazer. E nessa tarde eu te digo que se você tiver fé, se você tiver esperança no seu coração, não importa o cenário que você está vivendo, se é falta do emprego, se dentro da sua casa está tendo pessoas enfermas que precisam ser curadas, você tem que profetizar. Deus, ele nos dá esse poder para que nós venhamos pisar serpente e escorpião, e que a nossa fé venha a ser maior do que tudo aquilo que nós estamos olhando e estamos vendo. É um cenário de dor, é um cenário de dificuldade, que nós não venha se deixar levar pelo medo, porque o Senhor nos dá um espírito de poder, um espírito de ousadia, que nós venhamos usar a ousadia que o Espírito Santo de Deus nos dá, para que as bênçãos dele se apoderem da nossa casa e no meio da nossa família. Se nós declarar pelo poder do nome de Jesus as bênçãos dele dentro da nossa casa, coisas acontecem, maravilhas acontecem. Eu sempre falo que as bênçãos do Senhor, para chegar até nós, e nem é só eu que falo, a palavra do Senhor mesmo fala, que nós temos que voltar o nosso coração para ele, estar em obediência e ter fé. E aqui Ezequiel usou sua fé dentro daquele vale de ossos secos. Ele não saberia de certo, né, o que poderia acontecer, mas ele creu. Ele obedeceu ali a palavra do Senhor e fala: Senhor, tu sabes, se o Senhor está falando, acontecerá da forma como o Senhor quer. E a obediência na nossa vida, ela faz muita diferença. E nessa tarde eu deixo aqui essa palavra para você, para o seu coração, que venha usar sua fé e determine a autoridade dentro da sua casa, porque o Senhor, ele quer que nós tenhamos fé, que nós tenhamos esperança, mesmo que o cenário esteja mostrando o contrário, mas que a nossa fé venha a ser usada em prol do reino do Senhor, em prol do reino de Deus, que a nossa fé venha a ser declarada e manifestada, e que não tenha mal que possa entrar dentro da nossa casa e querer dominar nossas vidas, porque o Senhor nos dá essa autoridade para que o nome dele seja proclamado dentro da nossa casa e no meio da nossa parentela, e que nenhum mal possa vir chegar na nossa casa, nem no meio da nossa família. E se porventura querer chegar,
Antes de chegar o Senhor, nos usará para correr de dentro da nossa casa e do meio da nossa parentela. Use a sua fé, não recue e deixe Deus fazer a obra por completa na sua vida através da sua fé. Nessa tarde, eu deixo essa palavra aqui para o seu coração, em nome do Senhor Jesus.